Puta que pariu. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Filho da puta. Caralho. Olá, pessoas. Começando mais um vídeo aqui no canal Filosofando a Bíblia. Eu acho que você percebeu hoje qual que vai ser o assunto, né? Por que que nós gostamos de falar palavrões? No meio religioso, isso é um tabu, é um mito. Ninguém pode tocar nesse assunto. E eu vivi no meio religioso e às vezes no meio de um aconselhamento e a pessoa estava sendo muito religiosa, muito pondada, assim, nem sei se essa palavra existe, é muito séria, sabe, muito sisuda, você querendo tratar com feridas, você querendo tratar com emoções, com sentimento, com dores profundas, e a pessoa toda, sabe, escolhendo palavras, falando tudo com a postura, tudo. Tinha hora que eu não aguentava, eu falava, puta que pariu, abre o coração, irmã, solta a franga, caralho. A pessoa fazia assim um olho arregalado pra mim, assim, tipo, meu Deus, um pastor está falando palavrão. Existe no aconselhar uma coisa que você tem que fazer, que é o quê? Impactar a alma. Se você não impactar a alma da pessoa, ela fica toda religiosa, toda, sabe, cheio de regras, toda certinha. E para você tratar com feridas, com frustrações, com dores na alma, você tem que ir lá no fundo do coração. E quando você vai no padrão religioso, as pessoas não se abrem. Porque no meio religioso você é ensinada a ser certinho. E ninguém é certinho. A gente é todo errado e todo torto. E as pessoas têm um tabu com palavrões. E eu tenho uma explicação bem simples. Palavrões ou palavrão é simplesmente um resumo de sentimentos. Sabe aquele dia? Você está triste, angustiado, teve más notícias, teve um grande problema, foi mandado embora, alguém brigou com você, o seu marido, esposo, seu companheiro, discutiu com você, alguém te humilhou, te xingou, você está com uma dificuldade, você está com um grande problema. Aí você fala, vai se fuder, vai tomar no cu. Isso é resumo de sentimentos. Ao invés de você falar tudo que está dentro do teu coração, você fala um palavrão. Resumo de sentimentos. A pessoa ou as pessoas não querem, muitas vezes, explicar o que está passando, o que está sentindo, né? Tem até um ditado que fala assim, o que é o cúmulo da chatice? É você perguntar para alguém, como vai? E a pessoa querer explicar. Então, muitas vezes, a gente não quer explicar o que está dentro da gente, o que aconteceu. E aí você simplesmente sai falando palavrões. E aquilo vai dando uma sensação, por incrível que pareça, de alívio. Porque você não precisa ficar falando tudo o que aconteceu com um palavrão ou com alguns palavrões. Você simplesmente põe para fora tudo que aconteceu naquele dia, que foi frustrante, que foi chato, que foi horrível, que te perturbou, que te trouxe um monte de sentimentos ruins. Então o palavrão é isso. É interessante que na Bíblia tem algumas histórias bem legais assim, que lógico, não está escrito lá na Bíblia que a pessoa falou palavrões. Não tem nenhum palavrão na Bíblia, até porque naquela época não se existia palavrões. O que a Bíblia fala é para você evitar palavras torpes, né? Que aí seria um palavrão. Eu não estou aqui dizendo fale palavrões a todo momento, a qualquer hora, fale palavrões. Esse vídeo aqui é uma homenagem ao meu amigo Júnior. Ele fala assim, os seus vídeos para ficar mais legal teria que ter alguns palavrões. Eu falo, o contexto do vídeo que eu estou fazendo não tem nada a ver com palavrão. Vou contar um palavrão. Hoje, qualquer youtuber hoje, ele fala um monte de palavrão. Eu falo que os youtubers hoje na internet, a vírgula virou um palavrão. Então ele está falando um assunto, e aí tá meio chato, tá meio sem graça, ele vai e fala um palavrão.
Aí os pré-adolescentes, principalmente, né, que acessam, que mais são as pessoas que acessam o YouTube, a internet, eles adoram, porque eles estão saindo da infância, estão na pré-adolescência, estão para entrar na adolescência. Então, falar palavrões é libertador. A minha esposa fala que ela era muito criança e ela foi muito religiosa, né? Vivia na igreja com toda a família. E ela conta que uma vez ela subiu numa área lá do prédio que ela morava, que tinha uma parte assim alta e não dava pra ninguém ir até lá. E ela falou que lá ela começou a falar um monte de palavrão e tal. E ficava falando os palavrões e achando muito legal e tal. Então, na Bíblia tem algumas histórias, né? Por exemplo, Ana, ela era humilhada lá por uma mulher que era Penina, e porque ela não podia ter filhos, e essa mulher tinha muitos filhos, Penina, e ela vai orar a Deus lá no templo e começa a colocar todas as lamentações, as angústias, as perturbações da alma, as humilhações, as frustrações dela, e com certeza ali saiu palavrões, não saiu esses palavrões aqui que eu acabei de falar. Porque as pessoas acham que os palavrões são essas palavras específicas aqui que eu falei e tem mais algumas outras. Mas palavrões é quando você está com muito ódio no coração. É quando você está com muita raiva. É quando você está com muita frustração. Você está com uma energia horrível e aí sai o palavrão. Porque quando sai o palavrão, sai toda aquela energia ruim. Você quer tirar aquilo que está ruim dentro de você através do palavrão. E essa mulher que estava sendo humilhada, desprezada, rejeitada, complexada, se sentindo completamente um ser humano abaixo da média, porque as mulheres tinham que engravidar naquela época. Hoje ainda é assim, mas nem tanto, né? Naquela época a mulher só tinha valor se ela pudesse gerar filhos, e por isso que o marido dela conseguiu uma outra mulher. Não é porque ele queria ter uma outra história de amor, não acreditava na monogamia, não, é porque ele queria uma outra mulher que tivesse filhos. Não precisava amar, só que gerasse filhos, porque era importante ter filhos. E aquela mulher, Ana, não tinha filhos, então ela era uma mulher humilhada. Quando ela vai orar ali, o texto fala que ela rasga o coração, que ela chora, saiu um monte de palavrões. Não esses, mas um monte de palavrões. Jesus, quando vai no templo lá e vê aqueles homens lá, religiosos, fariseus, vendendo os animais no templo para sacrifício, ele sai chutando, quebrando tudo. Ele quebrou tudo com chutes, com pontapés, saiu empurrando. Tinha um monte de palavrões ali no coração de Jesus. Não tinha palavras que eu falei aqui de palavrões. Tem uma outra história de um homem que era discípulo de profetas, e eles vão cortar árvore porque eles queriam fazer a escola dos profetas, né? E eles vão cortar árvores. Aí fala que eles estão cortando árvores com um machado. E o machado era um instrumento assim muito importante, muito precioso, muito caro naquela época, né? E aí quando ele está cortando o machado escapa do cabo e cai no rio. Aí ele fala: ai meu Senhor, ai meu Deus, era emprestado. Se ele fosse hoje, ele falaria: puta que pariu, era emprestado. Então, a gente fica... de repente eu sei que tem um monte de gente aqui escandalizado, mas o sentimento dos palavrões é simples. Resumo de sentimentos. Você não quer explicar, você não quer falar tudo que está dentro de você que está te chateando, que está te perturbando, que está te angustiando, que está te deixando com ódio, que está deixando você com vontade de querer matar alguém. Aí você simplesmente fala um palavrão, resume todos os sentimentos e dá um alívio. Eu estava um dia lavando a louça, e aí eu tô lá lavando a louça na minha cozinha, né? Normalmente se lava a louça na cozinha, não tem outro lugar. Aí eu tô escutando uma pessoa com alguma coisa arrumando um carro. A minha rua é Retorno, né? Eu moro perto da Jacopesco, e a minha rua é Retorno. A Jacopesco dá acesso ao Rodoanel e a Ayrton Senna. Então passa muito carros, muitos caminhões. E eu vi que a pessoa estava com o carro quebrado. Não sei se era uma perua, se era um caminhão. E ela estava martelando, não sei o que. Daqui a pouco eu ouvi um palavrão que eu nunca ouvi na minha vida.
E esse palavrão eu falo, se um dia você ouvir, sai de perto, porque essa pessoa tá com muito ódio. E eu ouvi assim, eu lembro que eu estremeci assim, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu fiquei chocado de ouvir. E o cara gritou, buceta da minha mãe. E eu fiquei assim, chocado, impactado de ouvir esse palavrão, porque eu nunca tinha ouvido na minha mãe. Nunca tinha ouvido na minha mãe. Eu nunca tinha ouvido esse palavrão. Na verdade, todo mundo sabe que a mãe é uma coisa sagrada, né? Mãe é uma coisa sagrada. Pode perceber que no começo eu não falei esse palavrão buceta, porque ninguém fala, é um palavrão muito pejorativo, muito pesado, é uma coisa muito quase que nojenta, quase que não se fala isso, nem se pensa sobre isso. Mas quando esse cara misturou um palavrão que é proibido de falar com a mãe que é sagrada, eu falei, esse homem está com muito ódio no coração. Então, quando você ouvir esse palavrão, sai de perto. Tem muito ódio no coração dessa pessoa. E só pra gente entender socialmente, culturalmente, o palavrão, todo palavrão, ele tem por trás dele o apelo sexual. Né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Puta que pariu. Nasceu de uma mulher que era prostituta, que era uma puta. Vai tomar no cu, tá falando de sexo anal. Vai se fuder, ou seja, vai se masturbar. Vai transar com você mesmo. Filho da puta, a mãe é uma prostituta. Caralho, é uma pessoa que tem um pênis grande. E esse pior de todos, buceta da minha mãe. Palavrão é resumo de sentimentos. E palavrão é um conceito de tudo aquilo que está oprimido dentro da gente, que são os nossos desejos sexuais, as nossas fantasias, que as religiões, que a sociedade põe peso e põe proibição. Isso foi simplesmente um vídeo falando porque gostamos de falar de palavrões. Tá bom? Não vou falar Deus te abençoe para não escandalizar os religiosos. Tá bom?